Olá, sejam bem-vindos a mais um Monstros do Cartola. E hoje nós temos um convidado especial. Estamos aqui então com Kleber Souza Fala galera, bom dia. e ele, mais conhecido como Fefe, o Fernando Garla. Tudo bem, Fefe? Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Vamos aí. Maravilha. Não, vai ser muito massa. Hoje a gente está sem a participação do Fernandão, Fernando Pereira. Ele tá em viagem aí, né? Ele tá com compromisso, mas ele vai mandar as dicas para a gente postar nas mídias sociais. Vai ter bastante coisa aí interessante aí de agora em diante. E até a gente tá brincando aí com o Fefe que ele vai se tornar um convidado frequente. Nós teremos vários convidados aí durante as nossas lives aí. Essa é a ideia. Essa é a ideia da gente ter vários convidados, a gente começar a ter uma frequência maior aí com os convidados do nosso programa aí dos Monstros do Cartola. Bom, vamos começar então esse programa de hoje. Então, vamos começar com os Monstros, o episódio número 17. Clebinho, passa pra gente aí os jogos dessa rodada número 17. Bom, vamos lá, né, galera? A rodada começa amanhã, né, com o Atlético Paranaense e Inter na Arena da Baixada. Pode ser um jogo interessante aí para a rodada. Flamengo e Curitiba no Mané Garrincha, às 19 horas. Avaí e Santos na Ressacada, às 19 horas também. Também pode ser um jogo legal para apostas. Ceará e Corinthians, às 9 horas, no Castelão. Juventude e Goiás, Alfredo Jaconi, às 11 da manhã no domingo. São Paulo e Fluminense, né? Jogo legal aí no Morumbi, no domingo também, às 16 horas. Botafogo e Atlético Mineiro, às 18 no Newton Santos, no domingo também. No Antônio Ascioli, Atlético Goianiense Fortaleza, às 18. O jogo aí dos desesperados já. América Mineiro e Bragantino, às 19 horas. Também pode ser um jogo bacana aí no Independência. E Palmeiras e Cuiabá na segunda-feira, né, no Allianz Parque, para fechar a rodada às 20 horas. Maravilha, tem muito jogo interessante aí, jogo disputado. A gente estava até falando que vai ser difícil aí pra gente apostar em um time só aí, né? Antes da gravação. Bom, Fefe, se fosse destacar aí algum jogo aí que você fala, de repente esse aí vai ser uma barbada para essa rodada, qual seria? Cara, eu acho o jogo do Flamengo. Acho que o Flamengo vem com uma força. E o do Palmeiras, né? Para mim são os jogos mais fáceis. Eu acredito que o Palmeiras vai vir meio mordido pela derrota. Acho que vai vir agora com um pouco mais de força. O Palmeiras, então, a gente está gravando esse episódio hoje na sexta-feira. E ontem teve aí uma dura derrota aí contra o São Paulo na Copa do Brasil. E aí vai ser complicado mesmo essa rodada. Provavelmente a gente vai ter bastante jogador do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras joga na segunda-feira, né, Kleber? E aí, de Sim, repente, pode ser a surpresa boa aí para quem quer pontuar bastante. Mas vamos destacar então posição por posição e aí a gente vai falando aí alguns destaques, né? O Kleber, o Fernando, a gente vai passando também algumas dicas aí pontuais, né? De jogos que talvez a gente até não mencionou como interessante, mas que pode se dar uma boa aí de repente na hora que o cartoleiro vai brincar aí ele vai achar de repente alguma apostinha de jogadores diferentes aí. Bom, vamos começar posição por posição e a gente vai começar pelo goleiro. Para goleiro aí, Fefe, quem que você destacaria para essa rodada para goleiro? Cara, por incrível que pareça, eu acho o Cássio. Cássio. Acredito que o Cássio, se você for ver os últimos jogos dele, ele não anda tomando gol, tudo. Eu acredito que, assim, uma coisa que é o Cássio, eu acho que aquele não é todo mundo que vai colocar. Acho que o Cássio não vem como a maioria. Então, para quem quer algo diferente, para querer sair da mesmice, eu acho que o Cássio é um grande nome. Exato. O Cássio foge um pouco daquela coisa que todo mundo mesmice e também o Cássio tá uma fase excelente, né, cara? O que ele defendeu esses jogos aí Exatamente. passados é uma boa. E para você, Clebinho, qual que seria a Olha, dica dessa rodada aí? pode falar, Fefe. Pode falar. eu penso assim, o jogador é legal se pegar na fase que ele está. O Cássio, nesses últimos jogos, como você disse, ele está muito bem. Então, é um jogador que vale muito a pena colocar ele para sair da mesmice. Boa. E você, Cleber, quem que você destacaria além do Cássio para essa rodada? Eu destacaria dois nomes aqui, que eu também acho interessante, fugir um pouco da mesmice também. O João Paulo dos Santos contra o Avaí. O Avaí dentro de casa ataca demais, né?
Para mim configura a mesma situação contra o Atlético Goianiense, né? Tendo a diferença que o Avaí tem um ataque melhor que o Atlético Goianiense, né? Então, assim, o João Paulo pode sofrer gols, mas acredito em muitas defesas também dele. E um outro nome também, na mesma situação, é o Santos, do Flamengo. Joga em casa, o Curitiba tem um bom ataque, né? Por mais que sofra gols, também acredito em algumas defesas do Santos. Então, como a rodada está um pouco aí complicada para a zaga, né? Tirando, como já foi citado aí, o jogo do Palmeiras, né? Que eu acho que, com certeza, é o saldo de gols mais provável aí da rodada. Então, eu apostaria em um desses goleiros aí para fechar o quinteto ali, né? Zaga. Beleza. Ó, então além dessas dicas que vocês falaram, o Cássio, o João Paulo e o Santos, né, goleiro do Flamengo, eu acrescentaria aí o Everton do Palmeiras, que entra um pouco daquilo que a gente falou, né? O Palmeiras vai fazer de tudo, até para não tomar gols, né? Nesse jogo aí contra o Cuiabá. Jogando em casa, é muito forte o Palmeiras mesmo, né? O Bento do Atlético Paranaense e o Ronaldo do Atlético Goianiense. Acho também que é uma boa que pode ser aí contra o Fortaleza, né? O Fortaleza tá difícil de fazer gol, hein, cara? Os caras estão penando aí. E agora com a saída do Pikachu ainda vai ser, acho que vai ser mais complicado. Eles passaram na Copa do Brasil, é verdade, mas foi as duras penas aí, né? Perdeu em casa Tem, para goleiro dá para fugir um pouco do Palmeiras, né? Também eu vejo até o Tadeu como uma boa opção, Tadeu. porque o Juventude não tem um ataque tão bom e o Goiás defende muito bem fora de casa, né? Então até o Exato. Tadeu para essa rodada aí pode ser válido. Exato. O Tadeu é outro que foge um pouco daquela mesmice. Sim, Pode falar, Fefe. sim, eu acho que essa rodada tá bom para goleiro. Tem É? opções boas, assim, saindo daqueles mais escalados, tem muita opção. Também acho. Bom, vamos lá, vamos para os zagueiros então, que agora eu quero complicar vocês. Vocês estão elogiando que estava bom para goleiro, Oxe. agora eu quero ver para zagueiro. Bom, para zagueiro eu acho que tá um pouquinho mais complicado, porque que a gente tava falando assim, né, que tem jogos que podem surpreender, aí o time toma gol. Bom, Fefe, quem que você destacaria de zagueiro, então? Cara, o Gomes do Palmeiras, eu acho que assim, a defesa do Palmeiras é bom. Outro que eu acho muito bom assim, não por saldo de gol, mas acredito por roubada de bola, Pedro Henrique, Uhum. do Atlético Paranaense. Acho também uma boa dica dessa rodada. Para mim são esses os melhores nomes, na minha opinião. Perfeito, perfeito. E para você, Cleber? Eu tô com o Fernando nessa aí, são os melhores nomes. Próximo do Gustavo Gomes aí eu indicaria o Murilo, né? Como dupla de zaga. Gosto bastante da zaga do, do Flamengo também para essa rodada, então talvez o Léo Pereira, né, que vem com que vem com boas pontuações aí também nos últimos jogos. Talvez seja uma saída boa aí para você fugir do problema de fechar o Palmeiras na zaga, né? Uhum. Pode se Uhum. tornar um problema. E aí não vejo outras opções também. Talvez o Foster do Juventude, né? Como é um jogo bem equilibrado ali contra o Goiás, pode rolar até um 0-0, talvez, né? Não vejo nenhum dos dois times tão fortes assim. Então, mas seria para fugir da mesmice, mas com um risco muito grande também. Eu também acho. Realmente, acho que os zagueiros aí, ou dobrar o Palmeiras, ou de repente colocar o Pedro Henrique do Atlético Paranaense com um do Palmeiras, né? O Murilo ou o Gustavo Gomes, que tem sido um zagueiro artilheiro aí, né? E o Foster eu acho que realmente é uma boa opção. Léo Pereira também aí tem umas opções diferentes aí. Mas não dá para fugir desses jogadores que nós recomendamos, né? Tem aí 5 opções aí importantes. Então é o que eu falei para vocês, né? Antes da gente até começar os zagueiros aí, acho que a gente ia se embananar um pouquinho, mas é mais por falta de opções, né? Mais por essa questão aí, né? O Corinthians tem um jogo difícil, o São Paulo voltou de uma classificação aí, deve poupar, né? Vai jogar contra o Fluminense, né? O Perninha tá fazendo os times tomarem gols aí, então tá complicado. Bom, Sim. vamos para as laterais aí. Vamos ver se o lateral complica ou facilita. Para a lateral aí, Fefe, o que você recomendaria? Cara, Marcos Rocha,
acho um grande nome. Quer ver, o Piquerez, o Luan Cândido também, do Bragantino. Acho que a fase dele tá bom também, eu acho um bom nome para colocar. Eu iria nesses. Perfeito. O Luan Cândido, a gente foi nele semana passada. Aliás, o time do Monstros foi muito bem. Passamos dos 100 pontos, né? Fomos a 101 e alguma coisa, né? O Kleber, depois a gente vai repassar um pouco isso aí. Mas para quem acompanha a gente nas mídias sociais, viu lá que o Luan Cândido foi uma ótima aposta. Klebinho, além desses aí, você destacaria mais algum? Para lateral tá bem complicado. O Aderlan também. O Aderlan também do Bragantino. Né? Ótimo. Dobrar o Bragantino e dobrar o Palmeiras. Rodada passada. Quem foram com os dois se deram bem. Exatamente. Exatamente. Olha, pra te falar a verdade, eu gosto bastante dessa rodada. Vocês podem me chamar de louco, mas eu gosto do Rodinei pra essa rodada. Sim, o Rodinei também. É um bom nome. Ele vem com uma pontuação muito boa. E o Curitiba, pelo lado esquerdo, não tem se mostrado ali tão forte quanto no começo do campeonato. O Rodinei pode levar vantagem nisso aí. Ou se for o Mateuzinho de lateral, né? Colocar o Rodinei de titular e o Mateuzinho aí na reserva para confirmar, né? O lateral do Flamengo. E fora isso, eu não vejo tanta opção não, viu? Gosto, talvez, um jogador aí que não está sendo tão falado, mas que gosta de jogo fora de casa e pontua bem, pontua até melhor fora de casa, é o Rafael Ramos do Corinthians, né? O Ceará tem um ataque ali pelo lado esquerdo com o Mendonça, com o Bruno Pacheco, e ele nos desarmes ele vai bem. Então pode ser um ponto aí fora da curva para essa rodada também. Legal. Realmente, vocês acabaram com as minhas dicas aí. Mas vamos lá, as laterais, então, nós temos aí o Piquerez do Palmeiras, Marcos Rocha, também acho super interessante, o Rodinei, que o Klebin falou, mas fiquem esperto, né? Pode ser o Mateuzinho titular. Tem um cara que vocês não falaram, aqui, tô olhando aqui, o Abner Vinícius, do Atlético Paranaense. Eu acho ele uma ótima dica para essa rodada aqui, acho que ele também teve boas médias lá no início do campeonato, e é um jogo que o Atlético Paranaense realmente vem bem aí com o Felipão, né, cara? E provavelmente, se não fizer o SG, o Abner Vinícius apoia bastante, então é interessante. Aí entre os dois do Bragantino, Aderlan e o Luan Cândido, e aí a gente. Eu coloquei Rodinei aí, mas era para ser o Mateuzinho, a última dica aqui. Então, a gente ficaria com um bom reserva aí nesse caso. Você viu, os laterais foram mais fáceis, né, Fefe? Então, acho que o que complicou a gente foi a zaga mesmo. Bom, vou para um outro setor que eu acho que vai ficar mais fácil agora com o Palmeiras indo mal na Copa do Brasil, então vai liberar dois jogadores importantes aí, né? 2 ou 3 até. Vamos para o meio-campo. E no meio-campo aí, Fefe, quem você destacaria? Olha, o meio-campo, eu acho. Arrascaeta não tem como. Arrascaeta é unanimidade, todo mundo tem que colocar. Outro, Scarpa. Scarpa também eu acho um bom nome. E o Gomes. O Flamengo. Ótimo. O Gomes do Flamengo também vale a pena. O Everton também, Terans. Acho que seriam esses nomes, então, que eu destacaria. O Arrascaeta, o Scarpa e o Terans. E o Everton Ribeiro. Muito boas dicas. E para você, Clebinho? Pena que só pode escalar 3, né? Porque meio campo tá recheado aqui. Bom, deixa eu ver quem que o Fefe não citou, né? Um cara que eu gosto de escalar muito é o Zé Rafael, né? Você citou o Zé Rafael, Fefe? Não citou. O Zé Rafael eu gosto muito de escalar. Ele tem uma média muito boa, cara. Eu não escalei final de semana e me arrependi. E jogo favorável, né? Então, uma ótima. Um outro cara aqui que eu gosto bastante, que pode ser um ponto fora da curva, para quem tá ali abaixo, é o Ranieri do Avaí contra o Santos. O Santos cede muito ponto para meia. E ele é um dos caras principais ali no meio campo do Avaí, tanto em desarme quanto em ataque. E se quiser dobrar o Flamengo com Arrascaeta e Everton Ribeiro, também acho que não é nenhuma loucura. O Everton Ribeiro
vinha com boas pontuações, né? Negativou na última. E vai ser uma peça fundamental aí para o Flamengo no domingo. Então, assim, eu não fugiria muito desses nomes, né? Passei o Ranieri aí como uma opção, mas muito difícil fugir do meio-campo do Flamengo e do Palmeiras essa rodada. Não, show de bola. Ó. Realmente ali vocês mataram a pau. As dicas, a Arrascaeta acho que é o principal para essa rodada mesmo, mas o Scarpa também aí tem essa coparticipação. Esse é um ótimo jogador, né? Não tem como falar. É o chuta-chuta do Palmeiras, e aí ele tá assumindo um papel mais principal além do Veiga, né? Talvez pelo Veiga ter perdido esses 2 pênaltis, talvez ele pode ser o batedor dessa vez. Tem o Terans do Atlético Paranaense, que é ótimo também para essa rodada. E aí o Lima do Ceará, de repente, eu acrescentaria nessas dicas que vocês falaram, né? Mas, além desses jogadores, acho que é o que você falou, Ranieri, mas assim, são poucos. Patrick do São Patrick Paulo do São também tem. Pode ser uma aposta, né? Mas eu digo assim, é uma aposta, né? Não é um jogador exímio aí que você vai falar, não, nesse caso eu apostaria nesse jogador. Eu acho que não. O Fefe tá voltando aqui, mas, Fefe, então a gente só comentou um pouquinho do final aqui do meio-campistas. Agora nós vamos pro atacante. E para atacante aí você destacaria quem para essa rodada, Fefe? Cara, Pedro eu acho um bom atacante. Marinho, cara que chuta muito pro gol. Então, Marinho eu acho um bom nome. E outro que também que eu acho, o Hulk, também são nomes que tem que entrar. Luciano está numa boa fase. E Cano, né? Cano, nesses últimos jogos, tá matador. Maravilha. O Fefe chegou arrasando as dicas aí, passou todas praticamente. Mas vamos ver se sobrou alguma pro Kleber aí. Eu já tenho uma aqui. E você, Kleber? Olha, essa rodada eu já fechei meu trio de ataque aqui com Luciano não, perdão. Marcos Leonardo, Pedro e Dudu. Marcos Leonardo, para mim, essa rodada vai meter um golzinho, pelo menos. Tem que ter ele no ataque. O Arthur do Bragantino, como sempre, eu gosto muito do time do Bragantino, né? Então, enquanto é o América Mineiro, não vejo por que não ter uma aposta de um cara do Bragantino, né? Não ter. E aí ficam os jogadores que mais de segundo escalão aí, né? O Mendonça, talvez. Mas eu não fugiria muito desses aí que o Fefe citou, não. Não, ó, eu acho que até a gente zerou as dicas aí praticamente, viu? Foi muitas dicas de atacantes e tem muito mesmo. Acho que falou Mendonça, tem um monte aí, se a gente continuar pensando, vai ter bastante. Então a dificuldade que a gente teve lá atrás, olha na frente, cara. Pedro, Marinho, Cano, Dudu. Tem aí o Hulk, que não tá nessa lista que vocês falaram. Eu acho ele super bom para qualquer rodada. O Luciano do São Paulo. Além disso, tem o Caleri, o Marcos Leonardo, o Pablo, então do Atlético Paranaense. O Arthur, que é ótima dica que o Clebinho citou, e o Pedro Raul também. Entra como uma dica extra aí do Goiás. Então talvez aí o Pedro Raul, né? Pode ser uma hora dele pegar ele um time um pouco mais fraco aí que a gente fala, né? Que é o caso do Juventude, de repente e colocar a bola para dentro, né? E o Pedro Raul Na ligada. então, ele tem deixado deles todas as rodadas, né? E de repente, se um cara desse faz 2 gols, né? Que é um cara que de repente não pontua contra os scores, mas com gol ele pontua bastante. Ele vai ser tipo o Cano da rodada anterior, né? E aí dá pra se apostar bem no ataque aí, nesse ataque aí. Eu não desarmaria meu time de trio, não. Teria que ter 3 atacantes mesmo. Bom, já que a gente pensou na escalação 4-3-3, mas nós temos que ter um técnico aí. Quem seria o técnico? Seria um técnico ousado aí? Quem que você escalaria aí, Fefe? O Abel Ferreira, Dorival, e um que eu gosto muito é o Mohamed, do Atlético de Galo. Perfeito. Acho que se você for ver a média dele, ele sempre está fazendo 5, 6 pontos. Então, para mim é um excelente nome. Perfeito, ótimas dicas. E para você, Cleber? Eu não fugiria desses nomes, não. Acho né? que, fora isso, é apostar demais. Tem o Felipão, né, gente? Tem o Felipão aí que, de repente, aí, né? Semana passada eu apostei no Maurício Barbieri, deu certo. Mas nessa rodada eu não vejo ninguém, assim, que
possa ultrapassar o que ele fez semana passada, não. Fora isso que o Fernando citou, né? É isso aí. Então, ó, eu vou colocar para vocês no ar, mas assim, o Scolari, o Abel Ferreira, né? O Dorival Júnior, que eu acho que é o principal, né? O Dorival Júnior, acho que o Flamengo aí vem muito forte para essa rodada, né? Acho que é o técnico da rodada. Mas foi até o que o Fefe falou, o Tuco Mohamed, né? O Tuco Mohamed é uma boa também. E a família escolar aí tá ficando família mesmo. Os caras saíram lá de baixo e estão aí brigando pela liderança, né? Então realmente tá complicado de não apostar no Atlético Paranaense também. Bom, agora para encerrar o episódio, o Fefe é nosso convidado, mas estamos botando ele no fogo aí, colocando ele sempre como o primeiro a falar. Fefe, para não fugir aí dessa dinâmica aí do episódio, você começa. Quem seria o capitão dessa rodada aí? Cara, o capitão, eu acho que tem que ser a Arrascaeta, cara. Acho que a Arrascaeta, Flamengo, por pegar o Curitiba, acredito que Arrascaeta é um bom nome. Perfeito. E para você, Clebinho? Eu não vou fugir desses dos mais escalados, não. Pra mim tem que ser o Pedro mesmo. Pedro. Acho que é um jogo bom aí pro Pedro. E o Pedro vem bem no campeonato, né, cara? Vem jogando bem aí nos Sim. últimos jogos aí, é uma boa também. Eu vou seguir o Fefe, vou no Arrascaeta também. Então, o nosso time aí vai ter o Arrascaeta como capitão, mas não deixa de falar que o Pedro é um ótimo capitão e o Scarpa também é excelente, tá? O Scarpa é excelente para essa rodada também, para quem quer apostar no Palmeiras aí, acho que é uma boa. Bom, galera, quero agradecer aqui a participação especial do Fefe aí. Ele vai estar com a gente aí nas próximas rodadas. Ele teve um probleminha com a internet, mas foi porque ele está longe, ele está lá em Recife e conseguiu entrar aí com a gente. Queria agradecer demais aí. Obrigado, viu, Fefe? Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. É só chamar. Ma- Chamar que estamos juntos aí. Pode deixar. Maravilha, gostamos demais, viu? Gostamos demais. Clebinho, para quem quer acompanhar as dicas do Fernando aí, do Fernando Pereira e saber um pouquinho mais dos nossos times, das nossas dicas para a rodada aí, como que faz? Entre nas mídias aí. O canal pelo Instagram, né? E pelo Facebook, né? Monstros do Cartola FC, só seguir a gente, mandar uma mensagem lá, trocar uma ideia sobre futebol, sobre Cartola e vamos que vamos. Perfeito. E para quem quer participar então da nossa liga, entra lá Monstros do Cartola, brinca com a gente vai entrar e disputar aí de repente logo o mata-mata, quando tiver mais aquecida essa liga aí, a gente vai fazer um mata-mata para dar uma dinâmica legal. Obrigado então, até a próxima semana. Então a próxima semana já começa mais curta, vamos ter um episódio na terça-feira. Valeu, gente, um abração, viu? Até mais. Até a próxima. Valeu. Valeu. Até a próxima. Valeu.